Paz, querido, paz, querida, como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar na manhã deste dia que o Senhor nos dá. Eu estou gravando esse vídeo porque houve um problema na transmissão da live de hoje, mas certamente não ficaremos sem a nossa devocional. Querido, querida, o desejo do meu coração é que você e sua família tenham tido uma noite de paz e estejam alegres, motivados e motivadas a viver com muita intensidade este presente chamado dia que o Senhor nos dá. E eu quero começar, querido, querida, orando, agradecendo ao Senhor, porque Ele nos guardou, nos protegeu e nos abençoa com a manhã deste dia. Então, onde você estiver, querido, onde você estiver, querida, eu te convido, vamos juntos entrar no trono da graça do Senhor e a Ele orar, agradecendo por seu cuidado para conosco. Santo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai, porque somente tu és digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Senhor, fica ao nosso lado. Nós te somos gratos porque na noite que passou o Senhor nos guardou, nos protegeu, a tua misericórdia se renovou mais uma vez, nenhum mal nos aconteceu e recebemos de ti o rico privilégio de viver este dia, este presente que o Senhor nos concede. Por isso, Senhor, fica conosco, nos acompanha em todos os caminhos que vamos andar nesse dia. Dá-nos do teu entendimento e nesse momento em especial nós clamamos, ensina-nos o teor da tua palavra que leremos na sequência. É o clamor que te fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, nós vamos continuar na nossa caminhada acerca de alguns perigos, de alguns empecilhos à fé e ao crescimento na fé cristã. Temos refletido nesse mês acerca de alguns desses empecilhos. Vimos semana passada o perigo de negligenciar aspectos fundamentais da vida espiritual. Vimos também o perigo de não honrar o compromisso, o pacto feito com o Senhor. Trabalhamos também acerca do coração dividido entre Deus e o mundo e do risco que isso representa para a vida cristã, dentre muitas outras coisas, muitos outros empecilhos que você pode acompanhar revendo essa playlist aí onde está esse vídeo. E hoje nós vamos tratar de mais um empecilho, e esse é daqueles tremendos. Um grande, um enorme empecilho ao crescimento e à caminhada cristã. E a que eu estou me referindo? Eu estou falando do perigo do relativismo na vida e na fé cristã. E para refletir sobre o perigo do relativismo, eu quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, o verso 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Querido, querida, se existe um texto na Bíblia que apresenta, que narra literalmente o relativismo, é esse versículo 20 do capítulo 5 do profeta Isaías. Mas eu não vou aqui me ater profundamente ao significado de relativismo, não. Vou falar daquilo, do seu significado básico, porque o que importa para mim é o perigo que ele traz à vida e ao crescimento cristão. Mas veja, para os relativistas não existe verdade absoluta. Essa é a máxima. Tudo depende do contexto, da situação, do entendimento, do modo de ver, do ponto de vista da pessoa.
Essa é a base do relativismo. E com isso está se dizendo que não existe verdade absoluta, muito embora existam verdades universais e inquestionáveis. Por exemplo, para um cristão, e aí não pode existir cristão relativista. Por quê? Para o cristão, Deus criou. Lá no Gênesis capítulo 1, vai dizer no verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Caminhando, esta é uma verdade, Deus criou. E também Deus amou o mundo. A maior de todas as verdades que a humanidade pode abraçar está em João 3,16. Deus amou o mundo. E amou de tal maneira que enviou Jesus. Jesus que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, acerca de quem Pedro vai dizer lá em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. Verdades absolutas e inquestionáveis, ao menos para quem se diz cristão. Mas veja, querido, veja, querida, nestes dias em que as pessoas estão tomadas, envolvidas por coisas relativas ao carnaval, que é uma festa da carne, literalmente uma festa da carne, é prudente refletir sobre os perigos do relativismo, não só na vida cristã, mas na vida da pessoa como um todo. Por exemplo, no carnaval, a sodomia toma conta de tudo. E aí depois vem um monte de doença. Gente que se arrepende dos atos que praticou. Querido, querida, existe uma pessoa que é reconhecida como o pai do relativismo. Ele viveu no século V a.C., seu nome era Protágoras, filósofo grego. E ele cunhou uma frase, e essa frase tornou-se, como eu diria, a máxima do relativismo. E com essa frase, ele negou a existência de critérios absolutos para diferenciar o certo do errado, o verdadeiro do falso. Porque para ele, tudo dependia da percepção individual de cada pessoa. E a frase é, aspas para Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. E nós sabemos que não é. O relativismo, querido, querida, ele vai questionar verdades universais, como aquelas que eu já falei aqui, biblicamente, e outras. Então, ele vai questionar essas verdades, tornando assim o conhecimento subjetivo. O relativismo atual, ele punha a ciência como uma deusa esta que vai resolver todos os problemas da humanidade. E nós sabemos que não é assim. A exemplo do câncer. Quantas pessoas já se colocaram diante do médico que disse: não temos mais o que fazer? Ele está dizendo: nós não temos a resposta para esse problema. Não. A ciência é uma bênção de Deus para a humanidade. Eu penso assim. Tudo o que existe nesse mundo veio de Deus. Então a ciência veio dele. E ele vai dando ao homem, vai dando à humanidade à medida que a humanidade pode receber. Por exemplo, quando a dinamite é descoberta, ela foi descoberta para o bem, mas o homem usou para o mal. Santos Dumont, o pai da aviação, ao menos para nós brasileiros, ele criou outras coisas, como a gravata, aquela longa que nós usamos.
Mas quando ele criou o avião, foi para beneficiar a humanidade. E certo dia, da sacada do seu prédio, lá no Rio de Janeiro, onde ele morava, ele vendo os aviões da FAB partindo para a guerra, ele comete suicídio, se enforca com uma gravata, porque não foi para o mal que ele pensou em criar o avião. Mas relativizar as coisas é o caminho para grandes males. Então, o relativismo ele tem e ele alcança todas as esferas da vida humana. Por exemplo, o relativismo ético, que vai dizer que nem tudo é absolutamente bom ou absolutamente mal. Que tudo é absolutamente certo ou absolutamente errado. Depende do ponto de vista. É o que defende o relativismo ético. E aí ele vai redundar no relativismo moral. Ora, se não é certo nem errado, não é bom nem é ruim, então também vamos cair no relativismo moral. E aqui, no relativismo moral, não existe um padrão universal para saber o que é ético, o que é moral ou o que é imoral. Não, porque existem diferentes maneiras de verificar e de avaliar. E aí tudo é válido ou inválido. Só que o relativismo ético e o moral, um empurra para o outro, vão redundar no relativismo religioso. E aí o relativista religioso, ele vai questionar aquilo que biblicamente é absoluto. O bem e o mal, o certo e o errado. Então, ele começa a colocar em questão a própria palavra de Deus e os valores cristãos universais. Querido, querida, quando eu olho para o texto, olho para o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, especialmente nos versos 11 e depois nos versos 18 a 23, vemos que ele começa com uma interjeição. Ele diz, ai. O sentido dessa interjeição aqui é dor mesmo, é sofrimento. É como se ele estivesse dizendo, no verso 20, vai sofrer a pessoa que chama do mal bem. Vai sentir dor quem chama as trevas de luz. Vai sentir dor e terá sofrimento quem chama o amargo de doce e o doce de amargo. Então, a causa dessas dores seria justamente o relativismo que tomou parte do povo de Deus lá no passado. O profeta Isaías, ele vive no século 7 a.C., mais ou menos. Então, já ali, o povo desobedece a Deus. Deus disse, quando chegarem na terra prometida, não se misturem com as nações que estarão em redor de vocês. O povo não obedeceu. O povo relativizou. Os homens começaram a olhar para as mulheres daqueles povos. As mulheres foram atraídas pelos homens daqueles povos e começaram a misturar-se. E o resultado é que chegou um momento em que parte do povo de Deus começou a não mais perceber o que era de Deus, o que não era. Começaram a relativizar e perderam a capacidade de discernir entre o moral e o imoral, entre o certo e o errado. E o pior de tudo, começaram a distorcer a verdade das coisas com o propósito único de encobrir ou justificar o seu pecado. Isso é uma atitude típica da pessoa relativista. E é isso que denuncia o profeta nesse verso 20. Chamam o mal de bem, as trevas de luz, o amargo de doce. Só que palavras não mudam a verdade das coisas. Por exemplo, eu nasci e me criei até os 25 anos dentro de uma favela. Aí mudaram o nome para comunidade. Ora, favela será sempre uma favela. Um lugar de onde a vida é difícil. Sabe?
começaram a mudar o nome. Fome não deixou de ser fome, passou a ser carência alimentar. Não adianta mudar o nome das coisas. O seu significado sempre será o mesmo. Pecado sempre será pecado. Mentira será sempre mentira. E amor será sempre amor. Querido, querida, infelizmente, existem pessoas que ignoram verdades absolutas. Eu citei aqui no início. Existem pessoas em cuja vida não existe lugar para Deus. Aí sim, são pessoas que, de tanto relativizarem o mal, estão saturadas por ele. Tornaram-se pessoas cínicas. E esse termo ele surge na Grécia Antiga. O cínico é a pessoa dada à imoralidade, à imundície, à impureza. É a pessoa escandalosa, desavergonhada, debochada, sarcástica. E quem começa a relativizar verdades absolutas, tornar-se-á uma dessas pessoas. Problema, querido, problema, querida, é quando isso alcança a vida do cristão. E, infelizmente, existem cristãos assim. Eu me considero um cristão racional, mas não sou relativista. Eu não abro mão da verdade de Deus, mas a minha fé é racional. Por exemplo, ano passado, naquele período que nós vivemos de tanta mentira, eu questionei aqui cristãos que passavam mentiras para sempre, para frente. Sabendo que era mentira, e 2, sem saber se aquilo era verdade. Não buscava saber se era verdade. E aí, há 2 semanas atrás, tive uma experiência, 1 semana eu acho. Eu compartilhei em um grupo de WhatsApp uma verdade que a governadora do estado de Pernambuco, está no Diário Oficial isso, do dia 3 de fevereiro, a governadora do estado de Pernambuco desapropriou o terreno do Colégio Americano Batista para construir uma escola pública estadual, construir praças, essas coisas. Pode ser que ela revogue o seu decreto? Pode, mas a verdade é essa. E eu enviei para esse grupo e alguém disse, isso é uma fake news. Eu disse, não, pessoa, não é fake news, porque esta pessoa aqui, antes de passar a informação para frente, ela se assegura que aquilo é verdade. E aí depois, outras pessoas no grupo começaram a dizer, é verdade, é verdade, é verdade. Eu não tenho, e o cristão nenhum deve ter compromisso com a mentira, porque ter compromisso com a mentira é relativizar o pecado, e o pecado é absoluto. Por isso, querido, querida, cuide da sua caminhada cristã. Como está a sua vida? Você está relativizando o mal? Está chamando o mal de bem? Está pensando que as trevas do carnaval são luz? Está fingindo que o que é amargo é um doce? Abra os seus olhos. O problema de abraçar o relativismo é que ele vai tomando a pessoa, até chegar o momento dela se tornar uma pessoa que está fora no sentido de não aceitar de jeito nenhum a influência divina em sua vida. Foi o que aconteceu com as 10 tribos de Israel. Elas, 10 e meia, porque a metade de Manassés foi junto. Essas tribos que desobedeceram a Deus, se misturaram com os vizinhos, começaram a adorar deuses estranhos, a fazer cultos que não agradavam a Deus e se afastaram totalmente do caminho do Senhor. Deixaram de adorar a Deus em Jerusalém para ir para Dan. E Dan não era o lugar de adorar a Deus. Querido, querida, a Bíblia diz que o cristão é templo do Espírito Santo. E quem é templo do Espírito Santo nunca jamais vai relativizar
a verdade de Deus. Então, a exortação de hoje é que você pare, pense e reflita. E ore: Senhor, eu estou praticando alguma forma de relativismo? Seja sincero, seja sincera e diga: Senhor, se assim for, me revela e ajuda-me a superar, porque eu acredito na tua verdade. E a verdade é que Jesus Cristo é o único com o poder para salvar, para libertar do pecado. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. E que eu e você sejamos cristãos que não nos deixamos levar pelo poder do relativismo, mas somos guiados pela verdade de Deus registrada em sua palavra, e que Ele assim nos abençoe. Vamos orar, querido? Vamos orar, querida? Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a não ser cristãos relativistas. Santo Deus e Pai eterno, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te agradecer e clamar. Ajuda-nos a ser cristãos, Senhor, conscientes, a ser cristãos racionais, e assim impede que o relativismo tome nossas vidas, nossas mentes e nossos corações. Ser, Senhor, com este querido, com esta querida, que conosco compartilha deste momento, que ele, que ela, Senhor, busquem a cada dia fortalecer-se mais e mais na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Que a cada dia acreditemos que é verdade, que o Senhor nos ama e enviou Jesus. Que acreditemos que em nenhum outro, além de Jesus, há salvação. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Aumenta-nos a fé. Toma em tuas mãos este querido, esta querida, que conosco compartilha desta oração. Sê com ele, com ela, com a sua casa, com a sua família, Senhor. Acampa os teus anjos em redor desta família. Provê para ele, provê para ela. Abre as portas, traz a resposta que está esperando e dá, Senhor, um dia de paz para cada um de nós. É o clamor que te fazemos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Querido, querida, é sempre muito bom estar com você. Se o nosso Deus permitir, amanhã, às 6h03 da manhã, estaremos juntos mais uma vez, ao vivo. Vou verificar o que aconteceu aqui, mas até lá, o desejo do meu coração é que você e toda a sua família tenham um dia de paz na presença de Jesus. Um abraço, querido, um abraço, querida, e até amanhã, se o nosso Deus assim nos permitir.